Olá, eu sou o pastor Fabrício Silveira, casado com a Letícia, pai do Daniel e da Ana Raquel. Eu sou também líder da Missão Barnabé e trabalho com plantação de igrejas com essa nossa agência missionária já há 16 anos. A Missão Barnabé começou na minha igreja. Eu sou também pastor da primeira igreja batista de Matelândia e a Missão Barnabé começou ali como a área de missões da nossa igreja local. Começamos a plantar uma igreja numa cidade vizinha, depois fomos para outra cidade. Quando nós partimos para a terceira cidade, nos faltaram os recursos e neste momento nós entendemos que tínhamos que estender nossos braços e buscar recursos em outros lugares. Aí nasceu a Missão Barnabé. Então desde 2007 nós saímos para buscar recursos fora do estado do Paraná, para trazer para o Paraná e também para as outras cidades e regiões do sul do Brasil e desta forma alcançar esse lugar tão desafiador. Olha, eu já estive em muitos lugares no Brasil, já conheci a realidade missionária em muitos outros campos, mas digo a vocês que nunca conheci um lugar tão desafiador quanto o sul do Brasil, onde temos poucas e pequenas igrejas. Por causa disso, a Missão Barnabé se estabeleceu por aqui. Começamos a plantar igrejas uma a uma, ano a ano. Nesses 16 anos, nós já estivemos em mais de 60 cidades. Sentimos também que devíamos ir além e voltei a Minas, que é a minha cidade, a minha região natal. E ao estar em Minas, plantamos algumas igrejas também por ali, em parceria com outras igrejas que tinham a mesma visão missionária que a gente. Além disso, a Missão Barnabé já chegou no Acre, onde pudemos trabalhar com indígenas, os índios Axarincas, e também plantar uma igreja entre os ribeirinhos do rio Juruá. Eu resumiria a Missão Barnabé como uma agência missionária que entende a necessidade de alcançar os povos que têm ficado em segundo plano. Povos esquecidos, lugares difíceis, lugares onde o acesso muitas vezes é complicado, nós temos chegado até lá e temos espalhado a mensagem do Evangelho. Nesses 16 anos, nós já estivemos em mais de 60 cidades, como eu já disse. Nós, neste momento, já investimos cerca de 4 milhões de reais durante todo esse tempo. A soma desse recurso, mês a mês, ano a ano, totalizou este valor. Nós já enviamos mais de 3 mil voluntários aos campos, já realizamos 27 projetos de impacto missionário, onde em cada projeto nós plantamos pelo menos uma nova igreja e temos vivido assim, graças a parcerias com pessoas como você, parcerias com igrejas que têm a visão missionária de plantar outras igrejas em lugares pouco alcançados. Nós temos marchado ano a ano, expandindo o alcance da mensagem do Evangelho entre povos que têm, infelizmente, sido esquecidos. Nós, ao longo desses 16 anos, já fizemos projetos em parceria com Junta de Missões Nacionais, com a Missão Novas Tribos do Brasil. Já fizemos parceria e, aliás, mantemos uma parceria firmada já há mais de 10 anos com a Convenção Batista Paranaense. Hoje, a Missão Barnabé ela é a área de missões da Convenção Batista Paranaense que atua com projetos de plantação de igrejas. Hoje eu trago um desafio muito especial para você. De você primeiro voltar os seus olhos para o sul do nosso país, você conhecer um pouco da nossa realidade. Por exemplo, aqui no Paraná nós temos 399 municípios e mais de 200 municípios ainda não têm presença batista. E eu quero falar do Paraná porque o Paraná é, dos 3 estados do sul, o estado que está mais bem posicionado com o avanço da mensagem do Evangelho. Então nós temos mais de 50% do estado ainda para ser alcançado com o povo batista. Santa Catarina e o Rio Grande do Sul é ainda pior. Convido você hoje a voltar os seus olhos para o sul do Brasil, conhecer nossa realidade e, quem sabe, se apaixonar pela obra missionária que temos realizado aqui neste lugar. Aproveitando que estamos falando de Barnabé, eu quero convidar você, meu irmão, a uma reflexão sobre esse personagem que, de certa forma, ele inspirou a nossa agência missionária. Alguns traços do caráter deste homem, eles representam exatamente o que crê a Missão Barnabé. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 32 a 36. Eu vou, na verdade, usar alguns textos e eu quero começar com esse aqui do livro de Atos. Capítulo 4, 32 a 36, assim nós lemos: Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração.
ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. O primeiro destaque que eu faço, e eu quero chamar essa minha reflexão aqui de 3 verdades sobre Barnabé. E o primeiro destaque, ou a primeira verdade que eu chamo a sua atenção, e eu quero convidar você a, enquanto eu falo, trace um paralelo sobre a sua visão, sobre a sua vida, sobre o quanto esta verdade sobre Barnabé se relaciona com você, tá bom? Em primeiro lugar, Barnabé era um homem de encorajamento prático. Nós conhecemos o início da história da igreja, a chamada igreja primitiva, os seus primeiros dias, e esse momento aqui é extraordinário. A igreja estava caindo nas graças do povo, porque tinha uma conduta que impressionava a todos. Aqueles homens, quando descobriam a verdade do Evangelho, quando percebiam a forma como os discípulos pregavam com autoridade, depois que Jesus ressurgiu, esses homens estão apaixonados por essa visão da igreja. Então eles entendem que nada é mais importante, nada é mais significativo, nada pode ocupar o lugar de relevância na sua vida do que o compartilhar a verdade do Evangelho desse Cristo que vive, que morreu, mas que agora vive. Então, nesse contexto aqui, a Bíblia diz que eles tinham um só coração e uma só alma, andavam em unidade. Os homens pegavam o que tinham e vendiam, e traziam o recurso que levantavam e colocavam aos pés dos apóstolos, porque eles pensavam assim: não pode haver entre nós necessitado algum. Não podemos nos ater com preocupações aqui deste mundo, porque o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento está voltado agora para a eternidade. Nós temos um comprometimento com a eternidade. Nada neste mundo pode ocupar o lugar, pode ser mais importante ou ter mais valor do que as preocupações com a eternidade. Então esses homens, eles queriam participar do que Deus estava fazendo. Guarde esta frase que ela é importante: participar do que Deus estava fazendo. E aí aparece o nosso Barnabé. A Bíblia diz que ele tinha um campo. Eu não sei se ele tinha outros campos, mas ele tinha um campo, e este campo ele dispôs, ele vendeu liberalmente, ele pegou aquele recurso da venda e entregou aos pés dos apóstolos. Eu chamo isso de encorajamento prático. Ele não somente falou para os apóstolos: que bom, que belo trabalho vocês estão fazendo, que bacana isso, eu estou percebendo que a igreja está caindo nas graças do povo, vamos lá, força, continue testemunhando, continue fazendo sinais e prodígios, está funcionando, está muito bom. Ele não somente falou, mas de maneira muito prática, ele se dispôs a entregar o que ele tinha, para que o que Deus estivesse fazendo naquele momento pudesse continuar com a participação dele. Barnabé, ele pega todo o recurso oriundo da venda daquela propriedade e ele entrega aos pés dos apóstolos. Eu convido você a pensar um pouco sobre isso. O quanto nos tem custado participar do que Deus está fazendo no mundo? Nós estamos seguindo com nossas vidas naturalmente, em paralelo ao que Deus faz? Nós estamos preocupados com as nossas coisas, com aquilo que ocupa prioridade em nossa vida, e de repente descobrimos que não faz parte da nossa vida aquilo que Deus está fazendo no mundo? Naquele momento da história, Barnabé entendeu assim: eu tenho que fazer parte, eu tenho que me integrar, eu tenho que comprometer-me, eu tenho que me envolver com aquilo que Deus está fazendo. Então ele pega aquele campo, ele vende, ele entrega o recurso nas mãos dos apóstolos, para que o bem material que ele tinha pudesse de alguma forma contribuir para que a mensagem prática do Evangelho pudesse gerar transformação
na vida das pessoas. A primeira verdade sobre Barnabé, e eu convido você novamente a fazer um paralelo com a sua vida, uma avaliação, um espelhamento com a sua vida. Barnabé era um homem que não somente falava, não somente encorajava com palavras, mas ele se envolveu pessoalmente, entregando o que ele tinha para participar do que Deus estava fazendo no mundo. A segunda verdade acerca de Barnabé, que eu quero chamar a sua atenção, está aqui em Atos capítulo 9, versículos 26 a 28. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. O texto está falando aqui sobre Saulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Sem dúvida nenhuma, esta verdade acerca de Barnabé é uma das que mais encantam a missão Barnabé. Nós percebemos aqui, você deve conhecer a história da igreja primitiva, exatamente nesse tempo aqui da perseguição, quando Saulo, de maneira feroz, perseguia os crentes, prendia os crentes, mandava matar os crentes. Se você voltar a alguns capítulos da sua Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 7 de Atos, a morte de Estevão, chamado o primeiro mártir do cristianismo. E quem estava ali? Saulo. Saulo compactuando com aquele momento. Esse era um homem que perseguia a igreja. Esse era um homem que era inimigo da igreja. Naturalmente, qualquer um de nós, com olhos realmente de pouca fé, ao olhar para Saulo, diríamos, esse homem nunca vai ser alcançado com a mensagem do Evangelho. Ele era um inimigo declarado da igreja de Jesus. E o que acontece? Você conhece a história. Ele, no caminho para Damasco, tem um encontro com Jesus, tem um encontro desafiador com o Senhor, um encontro que o transforma, um encontro que o constrange, um encontro que faz com que o perseguidor se torne alguém amante deste evangelho a quem ele perseguia. Bom, a igreja não acredita nessa conversão. Aqueles homens que já tinham sido perseguidos, aqueles homens que já tinham sido alvo da crueldade de Saulo, não acreditam que de fato esse homem tenha se rendido ao evangelho. O pensamento que nós entendemos como até comum era que ele estava se infiltrando na igreja para que de alguma forma pudesse depois derrubar essa igreja, de alguma maneira influenciar a derrota desta igreja. Então os discípulos não creem de primeiro momento que Saulo de fato tinha se convertido. Aí nesse instante se levanta Barnabé. E esta é a mensagem que mais nos chama a atenção. Barnabé acredita na conversão de Saulo. E tem uma verdade espiritual que salta aos olhos e eu queria compartilhar com você. E mais uma vez colocar você frente a frente com essa verdade. Barnabé declara com a sua atitude: não há ninguém que o evangelho não possa transformar. Não há ninguém. Mesmo um Saulo, mesmo um homem tão cruel, mesmo um assassino perseguidor da igreja, mesmo este homem pode ser alcançado com a mensagem transformadora do evangelho. É assim que você crê também? É assim que você pensa? Você de fato acredita que o evangelho pode transformar as pessoas? Você tem orado por aquelas pessoas difíceis? Você tem orado por aquelas que o mundo já desistiu delas? Barnabé nos ensina algo tremendo. Não há ninguém que não possa ser alcançado e transformado pela mensagem do evangelho. É por isso que nós aqui no sul do Brasil, como já disse, nesses lugares tão desafiadores, tão difíceis. Eu me lembro que quando eu estava em Belo Horizonte, no seminário, e ficaram sabendo os meus colegas que eu viria para o sul do Brasil, a frase que me disseram, e talvez você até já ouviu algo parecido: você vai para o sul do Brasil? O sul do Brasil é cemitério de pastores. Olha, é verdade, eu tenho visto que muitos pastores têm vindo para cá e têm vindo para cá com esse pensamento. E por vir para cá com esse pensamento, aqui são sepultados. Em contrapartida, aqueles que vêm para cá, ainda que de alguma forma contaminados ou de alguma forma influenciados por esse pensamento, mas quando chegam aqui não acreditam nisso, quando chegam aqui refutam isso com o trabalho, com a dedicação, com o esforço, com a oração, com o esmero e com a fé.
e com a fé de Barnabé, a fé de que não há ninguém tão difícil, não há ninguém de coração tão duro que não possa ser alcançado pela mensagem do Evangelho. Homens que chegam aqui, ainda que outrora influenciados por um pensamento negativo, mas que chegam aqui com a fé de Barnabé, fazem a diferença. Fazem a diferença. Então, a missão Barnabé, a nossa agência missionária, crê desta forma. Não tem lugar difícil demais que o Evangelho não possa chegar e transformar. E nós aprendemos isso com este homem de Deus, que acreditou na conversão de Saulo. E o texto diz que Saulo ele começa a se envolver com o trabalho da igreja e começa a pregar corajosamente. A mesma coragem que ele tinha para perseguir a igreja, agora ele a usa para anunciar a mensagem do Evangelho, a mensagem do seu Senhor Jesus. Eu convido você a pensar, tem sido este também, esta sua atitude, esta tem sido a sua fé, a fé de Barnabé, que o Senhor pode salvar a todos, que não há ninguém difícil demais que não possa ser transformado com a mensagem do Evangelho? A terceira verdade sobre Barnabé, que eu quero compartilhar com você nesse momento, está lá em Atos capítulo 13, versículos 1 a 3. Observe comigo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, 2 pontos, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Há uma verdade tremenda aqui acerca de Barnabé que eu convido você a observar. Veja bem, em primeiro lugar, esse comando do Espírito Santo. Já percebeu isso aqui? Que coisa interessante. Disse o Espírito Santo, 2 pontos, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Depois o texto fala que a igreja jejua, ora, impõe as mãos e os envia. Barnabé obedece. Ele tem a companhia de Saulo aqui agora, mas Barnabé obedece. Obedece ao quê? Obedece ao comando do Espírito Santo. Barnabé é um homem que não resiste a um comando do Espírito Santo. Meu irmão, se tem uma coisa que não pode faltar na obra missionária é o Espírito Santo. Se você se lembrar de Atos capítulo 1, versículo 8, eu sei que é um texto clássico que toda a igreja conhece, mas vamos nos lembrar o que diz o texto. O Senhor Jesus reunido com os discípulos, eles falam assim: olha, vocês vão alcançar o mundo, vocês vão alcançar a todas as nações, vocês vão sair para todos os cantos, a começar de Jerusalém, mas fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do alto, que era exatamente o Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo na obra missionária. Sair para pregar, sair para evangelizar, sair para plantar igrejas, sair para alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho, sem o poder do Espírito Santo é perder tempo. É perder tempo. O Senhor fala: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto, de poder. E era o Espírito Santo. Meus irmãos, não dá para fazer o trabalho de evangelização sem a condução do Espírito. E nós encontramos aqui um homem que obedece ao Espírito Santo, que obedece ao comando do Espírito. Um homem sensível às ordens do Espírito Santo. Para a igreja moderna, nunca foi tão necessário o discernimento espiritual para saber aonde ir, para saber a quem alcançar e para saber com que estratégias, com que recursos alcançar as pessoas que o Senhor tem nos mandado. Meus irmãos, há um desafio tremendo. Nós precisamos nos reinventar a cada momento, cada vez mais sensíveis à forma, cada vez mais sensíveis a estratégias, cada vez mais observadores de novas ferramentas, mas, veja bem, mas jamais abandonar o controle e a instrução do Espírito Santo. Porque todo recurso, toda tecnologia, toda ferramenta é nada se não formos enviados no poder do Espírito Santo. A verdade espiritual que nós encontramos aqui é um homem obediente, sensível ao comando do alto
e obediente a este comando, pronto para ir aonde o Senhor o mandar. Eu quero fazer uma pergunta para você agora, membro desta igreja local. Para onde o Senhor está lhe enviando? Quais são as pessoas, quais são as vidas que o Senhor está mostrando a você? Quais são os campos missionários que o Senhor lhe apresenta como um desafio particular, Senhor? Agora pergunto à igreja local. Quais são os desafios que vocês têm? É provável que próximo a esta cidade vocês tenham outros campos a serem alcançados. Por que não ir? Por que não começar já? Por que não começar a sonhar com este avanço? Por que não começar a plantar esta semente para que possa gerar uma planta, para que possa gerar um projeto, para que possa gerar um sonho que se torne depois realidade? Eu quero convidar você, neste momento, você pessoa, indivíduo, mas também você igreja local, a observar quais são os comandos do Espírito Santo, para onde o Senhor quer que vocês partam para cumprir a mensagem ou para cumprir a missão, levar a mensagem de salvação às pessoas que estão morrendo perdidas. Eu quero concluir com alguns desafios para você, fazer algumas perguntas e deixar você meditar e diante do Senhor colocar a sua vida, colocar o seu coração. Em primeiro lugar, como você está participando do que Deus está fazendo no mundo? A obra de expansão, o alcance das vidas, a pregação do Evangelho, a sua participação, qual tem sido? O quanto tem lhe custado de investimento pessoal na obra missionária? E eu chamo de investimento o seguinte, suas orações. O quanto você verdadeiramente tem orado por missões. E missões, eu não falo somente de missões do outro lado do continente. Eu falo de missões talvez do outro lado da sua sala. As obras de missões ou o alcance das obras missionárias começam na nossa casa. Como está o seu investimento no testemunho? Como tem sido o seu testemunho? Se o conhecimento do Evangelho, se a expansão da pregação do Evangelho dependesse do seu testemunho pessoal, como seria a obra missionária? Outra forma de investir, sua disposição em ir. Você tem ido? Você participou já de um projeto de impacto missionário? Você já saiu para pregar o Evangelho, para alcançar pessoas de porta em porta? Você já experimentou algo assim? Eu quero te convidar a considerar essa possibilidade, não somente de orar, não somente de investir, mas também de ir e de ter uma experiência missionária transformadora. E o quanto os seus bens estão comprometidos com aquilo que Deus está fazendo no mundo? Você tem contribuído com recursos financeiros para o avanço missionário? E a última pergunta, se o Espírito Santo chamar você, se o Espírito Santo mandar separar você, e se você for convocado pelo Espírito Santo para anunciar a esperança que há em Cristo, a eternidade preparada por Deus para a sua igreja, e se Deus desafiar você hoje, qual seria a sua resposta? Eu tenho uma notícia para você. O Espírito Santo lhe chama. O Espírito Santo lhe convoca. O Espírito Santo manda que você seja separado, que as outras coisas fiquem em segundo lugar. O Espírito Santo tem um clamor que deve falar alto ao seu coração neste momento. Há um trabalho extenso a ser realizado. Jesus disse, os campos estão prontos para serem colhidos. Digo a você, nunca vi em todo o tempo um momento como esse de agora, nunca vi tantas pessoas sedentas, tantas pessoas clamando pelo conhecimento da mensagem do Evangelho. Os campos estão prontos, há uma colheita a ser feita. E Jesus fala assim, os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Será que você hoje pode dizer, são poucos, menos um? Porque eu me disponho. Eu entendo a convocação, eu entendo o chamado. E eu estou pronto a obedecer o comando do Espírito Santo. A minha vida nas mãos do Senhor. Eu estou pronto a ir. Eu estou pronto a contribuir. Eu estou pronto a testemunhar. Eu estou pronto a ser um instrumento no poder do Espírito Santo para levar as pessoas
ao conhecimento do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor complete a sua mensagem conforme o seu querer, conforme o entendimento do seu coração, conforme aquilo que você precisa aprender acerca dos desafios de missões para o tempo de agora. Amém. Eu quero explicar para você agora como você pode fazer parceria com a Missão Barnabé. A primeira possibilidade é esse QR Code que está aqui. Você pode clicar com o seu celular nele e você vai cair na página da Missão Barnabé, a página de parcerias. Ali você tem a possibilidade de mandar uma oferta para uma de nossas contas ou você pode preencher um formulário e fazer uma parceria mensal. Nós iremos enviar mês a mês a você o seu boleto, onde você pode participar do que estamos fazendo em diversos lugares do nosso país. Outra possibilidade é você ir direto ao site www.missãobarnabé.com, na aba Seja Parceiro. E ali da mesma forma você pode escolher um depósito bancário ou você pode preencher o formulário e fazer uma parceria mensal. Nós temos ainda uma outra possibilidade. Temos aqui na tela o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. A partir desses contatos, você nos procura e depois nós iremos até você. E a partir daí selaremos uma parceria. Você estará sustentando uma família missionária num desafio de plantar uma igreja. Venha conosco, a sua parceria é fundamental para nós.